Você já imaginou o que aconteceria se dois adolescentes tivessem que escolher entre se unirem a deuses egípcios para salvar um país ou então enfrentá-los para salvar seu pai? É isso que acontece em A Pirâmide Vermelha, primeiro volume de As Crônicas dos Kane, e é sobre esse livro que nós vamos conversar hoje. Bora lá? Salve galera, Rodzão do Nad na área, sejam muito bem-vindos. Eu sou escritor e entusiasta de literatura de fantasia e totalmente apaixonado pelo Riordan Verso. E dentre as 5 sagas desse universo de livros maravilhosos, a saga que eu mais gosto é As Crônicas dos Kane. Essa trilogia conta a história de 2 adolescentes, Carter e Sage Kane, que são irmãos e que são atirados dentro de todos os rolos que os deuses egípcios trazem para os dias atuais. Carter e Sage enfrentam os conflitos normais da adolescência: espinhas, vontade de comer chocolate, falta de paciência com adultos e deuses egípcios com vontade de destruí-los todos os dias. Os dois descobrem que são descendentes de 2 das famílias mais poderosas da Casa da Vida, uma organização de magos que tem como função enfrentar deuses egípcios, impedindo que eles possam trazer para os dias atuais a mesma destruição e desordem que causaram no passado. A linhagem dos dois é definida como sangue dos faraós, porque no Egito Antigo as famílias deles eram algumas das que detinham mais reis do Egito, mais faraós que governavam ali o Império Egípcio. Além do título glamouroso de ter o sangue dos faraós no sangue, Carter e Sage também conseguem algo que a maioria dos magos da atualidade não conseguem: canalizar a energia divina, a energia dos deuses, para usar em seu favor. Quando o pai dos meninos destrói um artefato místico muito antigo em um museu, Carter e Sage acabam descobrindo que ele libertou, sem querer ou querendo, 4 deuses egípcios, 4 dos mais poderosos, e que a partir de então, tudo que eles conheciam, toda a vida que eles levavam, muda drasticamente. Um desses deuses, Sete, o deus do caos, tem como objetivo se tornar o grande rei do panteão egípcio. Para isso, ele quer devastar todos os Estados Unidos com uma grande tempestade, criando ali a sua pirâmide, o seu reino de caos e devastação. O problema para Carter e Sage não é simplesmente Sete querer dominar todo o mundo atual. O maior problema deles é que Sete prendeu o pai dos dois em um caixão e afundou esse caixão na terra. E tanto Carter quanto Sage tomam para si a missão de resgatar o pai. Isso é um problema. A Casa da Vida, a organização que lida com a magia nos dias de hoje, tem o pai deles como um inimigo, como uma pessoa perigosa, e passa a acreditar que os dois estão seguindo os passos do pai e hospedando deuses egípcios dentro de si. O que infelizmente para os dois se torna verdade, mesmo que eles não saibam. Carter acaba hospedando o deus Horus dentro de si e, sem que queira, acaba seguindo o caminho de Horus, o caminho do deus Horus. Sage acaba hospedando dentro de si o poder da deusa Isis, seguindo o seu caminho. Horus é um deus vingativo. Seu objetivo é destruir Sete, usando todo o poder e magia que ele possui, que se resume basicamente à luta com espada. Isis, por outro lado, é muito calculista e seu maior objetivo é ver seu filho Horus como o rei dos deuses novamente. Carter e Sage precisam enfrentar diversos obstáculos para conseguir salvar o seu pai. Por exemplo, cruzar espadas e magia com alguns dos deuses da antiguidade, como Sobek, o deus dos rios, e Serket, a deusa escorpião. Porém, nem todos os deuses estão contra Carter e Sage. Bastet, a deusa egípcia dos gatos, é uma das deusas que os auxilia, que os mentora e faz de tudo para evitar que eles sejam destruídos pelos seus inimigos. Outro deus que está do lado de Carter e Sage, mais ou menos do lado de Carter e Sage, é o deus Thoth, o deus do conhecimento, o único deus aceito pela Casa da Vida. Afinal, ele foi aquele que incitou os magos a fundá-la e a banir da terra todos os demais deuses, pois ele acreditava que a influência dos deuses estava causando desordem e caos, o que não deixava de ser verdade. Se você está curtindo esse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal,
Se você está assistindo ele no celular, é só clicar aqui nesse botão aqui do lado esquerdo, que você consegue se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações, todo o conteúdo que eu estou trazendo, sempre relacionado à literatura de fantasia, com bastante foco em fantasia urbana, o Riordan Verso e outros livros desse universo incrível da literatura fantástica. Aproveita também para curtir o vídeo se você ainda não curtiu, o que me motiva bastante para sempre trazer novos conteúdos aqui para vocês. Carter é um garoto de 13 anos, negro, assim como seu pai, que não tem muitas habilidades, segundo ele mesmo pensa de si. As únicas coisas em que ele é bom é em ler livros e dizer estatísticas de basquete, principalmente dos times de basquete americanos. Sadie, por outro lado, é uma garota forte, de atitude e que não tem papas na língua. Não importa quem esteja na sua frente, seu irmão mais velho, seus pais, seus avós, a polícia ou deuses egípcios, ela vai bater de frente com qualquer um que se colocar no seu caminho. Ao longo da trama de A Pirâmide do Egito, Carter e Sadie acabam se aproximando, fortalecendo um laço que eles acreditavam que não existiam. E só quando eles começam a colocar de lado o ressentimento que tem um pelo outro, pela vida que o outro leva, é que eles começam a se entender e as coisas ficam um pouquinho melhores para os dois. Além dos deuses que os ajudam, Carter e Sadie contam com alguns aliados. Um deles é o seu tio Amos, irmão do pai deles. Você não acha que Amos terá muita importância para a trama? Acha que ele é apenas um coadjuvante até o final. Quando você vê o segredo de Amos revelado ali nas últimas cenas, você acaba relembrando de algumas coisas, ficando meio de boca aberta por ter deixado passar algumas pistas que foram deixadas durante o livro, que culminam ali numa trama fantástica. Outro aliado de Carter e Sadie é Zia Rashid. Mais ou menos aliada. Zia pertence à Casa da Vida, e assim como outros magos, ela recebeu a ordem de caçar e destruir Carter e Sadie pelo fato deles estarem hospedando o espírito dos deuses, algo que foi terminantemente proibido pela organização. Porém, Zia acaba ajudando os garotos em alguns momentos e se coloca do lado deles, contra a Casa da Vida, sendo uma espécie de mentor ali, junto com Bastet, os ajudando a entender um pouco da situação, das coisas que estão acontecendo e se tornando o grande crush de Carter Kane. Espertos em Zia Rashid, porque ela é a peça fundamental da trama de toda a trilogia. As revelações do último livro das Crônicas dos Kane são totalmente ligados à subtrama da Zia e é algo que é muito interessante de se ver. Além da trama principal, muitos temas são abordados nessa série. O racismo é um deles. Carter, por ser um garoto negro, é exposto a algumas situações em que apenas pessoas da nossa cor conseguem entender, conseguem imaginar. E é muito interessante a maneira como todas as orientações do pai dele o ajudam a entender quem ele é, o que a sua cor significa para ele, e o mais importante de tudo, aceitar como o mundo funciona, que o mundo não é perfeito e que se você quer justiça, você tem que conquistá-la com suas próprias mãos. Outro tema interessante que é abordado é a estrutura familiar. Quando a mãe de Sadie e Carter morre, o pai deles e os avós maternos das crianças entram em uma disputa judicial pela guarda dos dois. Porém, os avós não querem ficar com os netos, querem ficar apenas com Sadie. Como eu tinha dito antes, Carter é a imagem esculpida de seu pai e uma lembrança eterna do homem que, segundo os avós maternos das crianças, foi o responsável pela morte da mãe deles. Sadie, por outro lado, é muito parecida com a mãe deles. Acaba sendo aquela situação em que os avós olham para a neta e acabam tendo nela aquele pedacinho, aquele último pedacinho da filha que se foi. É uma situação complicada e muito triste, porque Carter praticamente não vê os seus avós. Eles não se dispõem a ir até a porta recebê-lo quando ele chega na casa para encontrar a irmã, algo que deixa tanto Carter quanto Sadie muito chateados. Parecer com o pai não deveria ser o motivo dos avós não quererem acolher o neto, mas é exatamente o que acontece com o garoto. Carter e Sadie foram os primeiros personagens que não pertenciam ali ao universo greco-romano a se encontrarem com Percy e Annabeth. Esse é um papo para outro vídeo, mas se você quer conhecer um pouco mais da mente do Rick Riordan, da proposta dele de trabalhar um universo compartilhado de histórias de várias mitologias, a leitura de As Crônicas dos Kane, começando por A Pirâmide Vermelha, é essencial para isso.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de deixar a sua curtida, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Um abraço galera, até a próxima!